E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a mais uma aula do nosso canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você esteja sempre atento às nossas aulas. Hoje teremos uma aula do sexto ano. Nosso tema da aula de hoje é sistemas do corpo humano. Nós começamos a falar de células, depois falamos de tecido, falamos do órgão, que é a pele, certo? Então, continuando essa organização, esses níveis de organização que formam o corpo humano, certo? Nós vamos ver hoje sistemas do corpo. Então, vamos só relembrar aqui: um conjunto de células forma o tecido, um conjunto de tecido forma os órgãos interligados vai formar o sistema do corpo. E todos esses sistemas que estão interligados, eles é, vão estar justamente interligados para que o corpo ele tenha um bom funcionamento, certo? Então, vamos aqui. O corpo humano é formado pelos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, reprodutor, urinário, esquelético, muscular, imunológico, linfático, tegumentar, certo? Todos esses sistemas possuem órgãos que envolvem, certo? Esses órgãos vão atuar na realização de funções vitais do organismo, como, por exemplo, todas as funções dos diferentes sistemas do corpo estão interligadas, integradas, certo? E o bom funcionamento de cada um vai depender um do outro. Depende do funcionamento de um do outro, certo? E vamos perceber também que há uma ligação entre esses sistemas. Vou citar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, os nutrientes disponibilizados pelo sistema digestório são encaminhados para as demais partes do corpo através de quem? Através do sangue, certo? Ou seja, que é um sistema do sistema circulatório, certo? Outra coisa, é, também o sangue vai distribuir oxigênio pelo corpo. Esse oxigênio vem da onde? Do sistema respiratório. Observe, então, essa ligação. É uma ação integrada que vai garantir o bom funcionamento do corpo, o bom funcionamento do organismo, das funções vitais do organismo, certo? Então, aqui eu citei todos os sistemas do corpo humano, certo? Em vermelho está os sistemas que nós vamos falar hoje, certo? Se não der tempo, nós falamos de alguns, mas esses que estão em vermelho são os sistemas que nós vamos trabalhar hoje, certo? Cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor e reprodutor, certo? Então, vamos lá. O primeiro sistema que nós vamos falar é o sistema cardiovascular. Você já consegue identificar aí o principal órgão desse sistema, é o coração, certo? Nessa imagem, vocês conseguem observar várias identificação de estruturas no coração, a parte anatômica, certo? Do coração, desse órgão. Esse órgão que tem uma função muito importante no nosso corpo. Funciona como uma bomba, certo? Que vai levar água, sangue para todas as partes do corpo. Por que eu falei água sem querer? Porque a gente sempre associa o coração a uma bomba d'água, certo? Por exemplo, não sei se na casa de vocês tem, mas em algumas casas em que a água não chega tão forte, eles instalam as bombas que vai pressionar, colocar pressão nessa água para que ela chegue até a caixa d'água da sua casa, certo? Então, para que esse sangue chegue nos seus pés, chegue lá no seu cérebro, é necessário que tenha uma bomba. E essa bomba é o coração, certo? Funciona como uma bomba bombeando o sangue, como o próprio nome já diz. Essas estruturas anatômicas do coração nós não vamos tratar agora, mas vamos falar dos principais componentes que estão interligados no sistema cardiovascular. No caso das veias, das artérias e dos capilares, certo? Ó, o sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos, artérias
veias e capilares, que no caso são vasos. Professor, qual a diferença de veia, artéria e vaso capilar? Pessoal, é só a questão da forma, certo? As veias são menores, as artérias são maiores, certo? Tem a espessura da parede de uma artéria, é mais grossa, certo? E os capilares são vasos fininhos, como por exemplo, você se cortou com uma gilete fazendo a ponta do lápis. Normalmente, o que aconteceu ali foi um rompimento do vaso capilar, certo? Por isso que vai sair pouco sangue. Agora, se você furar uma veia, vai sair muito sangue, certo? Porque corre mais sangue pelas veias, que são canais maiores. E as artérias, principalmente, a maior quantidade de sangue vai estar nas artérias. Então, o sistema cardiovascular ele também pode ser chamado de sistema circulatório, porque o sangue ele vai estar circulando por todo o corpo, certo? Levando o quê, professor? Levando os nutrientes, o oxigênio lá para as células. Vocês lembram das células que a gente falou? As células precisam do oxigênio, precisam de nutrientes, certo? Se esses nutrientes não chegar lá, como é que as células vão sobreviver? E vamos lembrar que o nosso corpo é formado por células. Então, se as células morrer, nós também não vamos conseguir viver, certo? Então, é responsável pela movimentação sanguínea no corpo, uma vez que sua função é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo. Então, não esqueçam disso. Função do sistema cardiovascular, conduzir nutrientes e oxigênio a todas as partes do corpo através do sangue, certo? Que é o principal meio de transporte. Qual é o principal meio de transporte do oxigênio e nutrientes? É o sangue. Então, lembre disso, não esqueça. Então, vamos aqui agora falar do sistema respiratório. O sistema respiratório está um pouco interligado com o sistema cardiovascular. Por quê? Porque ele vai levar oxigênio, certo? Esse oxigênio que vai estar no sistema respiratório, ele vai ser recebido lá nos pulmões, através da veia pulmonar, da artéria pulmonar, que vai estar levando e trazendo esse sangue do pulmão. Sangue não, na verdade, o oxigênio leva o sangue para o pulmão e o sangue vai voltar cheio de oxigênio para o coração. Observe, as nossas células elas não vão utilizar o gás carbônico, certo? Então, elas devolvem o gás carbônico para o sangue e retiram o oxigênio do sangue, certo? Então, quando esse oxigênio chega lá no pulmão cheio de gás carbônico, acontece uma troca gasosa. Deixa lá o gás carbônico e recebe o oxigênio. Esse oxigênio veio do sistema respiratório, a questão das estruturas, das vias respiratórias que você inalou, certo? E esse gás carbônico você vai inspirar, certo? Quando você inspira, você está colocando gás para fora, certo? E esse gás, a maioria das vezes, é o gás carbônico. Quando você inspira, você está inalando o gás oxigênio, que é um gás vital, certo? Dos seres humanos. Não só dos seres humanos, mas da vida, certo? Então, vocês conseguem observar aqui as estruturas, ó. Aqui em cima, aqui na cabeça, vocês conseguem identificar, temos aqui a boca, e essas estruturas aqui são as vias respiratórias, certo? Cavidade nasal, a narina, certo? A faringe, a laringe são vias respiratórias. Então, como foi falado, o sistema respiratório é formado pelas vias respiratórias, cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e brônquios, certo? Sendo que esses brônquios eles vão estar presentes lá dentro dos pulmões, certo? E pelos os pulmões. No caso, são dois no sistema respiratório. O sistema respiratório ele é responsável pela absorção do oxigênio do ar e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Então, como eu falei anteriormente, o gás carbônico ele vai sair das células e vai para vir ser eliminado no sistema respiratório. E o sistema respiratório vai inalar, vai absorver o oxigênio do ar, certo? Para que as nossas células, o nosso corpo tenham um bom funcionamento. Então, não existe um sistema do nosso corpo que não seja importante. Todos os sistemas precisam estar funcionando. Estando assim, meu corpo está bem, certo? Meu corpo está funcionando bem, tem um bom funcionamento. Meu metabolismo, meu funcionamento está ok, certo?
Vamos aqui falar do sistema digestório, certo? O sistema digestório ele é também um sistema muito importante. Todos são importantes, mas qual vai ser a função do sistema digestório? Ele vai executar a digestão. Professor, mas o que é essa digestão? Vamos lá. Você vai almoçar, você está se alimentando, certo? Então, você está ali colocando, né, absorvendo nutrientes. Só que esses nutrientes, por exemplo, que está presente no feijão, numa carne, eles não vão diretamente do jeito que ele está lá para as células. O que vai ocorrer? Vai ocorrer a quebra dos alimentos em nutrientes, certo? Em substâncias mais simples. Então, isso que é a digestão, certo? Por exemplo, para que esses nutrientes possam ser absorvidos pelo corpo, certo? Então, tem uma quebra desses nutrientes. Nós temos aqui algumas estruturas que fazem parte do sistema digestório, certo? Temos a boca, o esôfago, o estômago, o intestino e o ânus, certo? Que também vai eliminar as fezes, certo? Como vocês conseguem ver na imagem, vocês podem olhar direitinho na imagem, cada estrutura, começando lá da boca, esôfago, todas as estruturas, faringe, certo? Observe que a faringe ela está fazendo parte de dois sistemas, certo? Sistema digestório e sistema respiratório, que a gente falou sobre ela no sistema respiratório, certo? Então, se tiver uma pergunta, qual é a estrutura que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório? É a faringe que está presente, certo? Então, vamos aqui para a questão de definição. Formado pelo tubo digestório, certo? Que engloba todas essas estruturas, que já foi citado, e os órgãos anexos. Quais são esses órgãos anexos? As glândulas salivares, certo? Que produzem a saliva aqui na nossa boca, os dentes, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar, certo? O sistema digestivo ou digestório é responsável pela digestão dos alimentos, transformando em moléculas menores, que serão absorvidas pelo organismo, certo? Então, se meu corpo não consegue absorver aqueles nutrientes, aquelas moléculas que estão no alimento, a digestão vai quebrar essas moléculas em partes menores para que meu corpo consiga absorver, certo? Vamos falar aqui do sistema nervoso, certo? O sistema nervoso é comparado com uma rede de fios, certo? Todos interligados em todo o nosso corpo, certo? Temos a formação, temos duas estruturas aqui principais, né? O cérebro e a medula espinhal, certo? E os nervos, que é essa parte toda em azul, que está presente aí nessa imagem, certo? Então, vamos lá. Formado pelo sistema nervoso central, que no caso é o encéfalo, que engloba lá o cérebro, e a medula espinhal, aquela partezinha como se fosse um rabinho aqui nessa imagem, certo? Vindo lá do encéfalo. E o sistema nervoso periférico, que no caso, a questão dos nervos que eu falei para vocês. Então, o sistema nervoso ele é responsável pela captação, interpretação e resposta de mensagem recebida, certo? Não sei se eu falei, mas nas minhas aulas anteriores, quando eu citava a questão dos tecidos, todos esses sistemas vão estar interligados, certo? Então, se eu consigo me movimentar, meus músculos estão se movimentando, tudo isso está ligado com resposta, com interpretação do sistema nervoso. Você pensou em movimentar a sua mão, você já está movimentando. Por quê? Porque tem uma resposta muito rápida, certo? Do sistema nervoso, certo? Captou a mensagem, interpretou e respondeu aquela mensagem, certo? Rapidamente, certo? Através dos neurônios, são aquelas células que eu citei lá naquela aula lá, certo? Aquelas células elas vão estar interligadas e aquela mensagem ela vai estar passando. É como se fosse um fio de energia. Se cortou o fio de energia, não passou mais energia. Então, esse fio, estando conectado, ele vai estar passando energia naturalmente. Então, esses
neurônios vão estar interligados e as mensagens vão estar sendo captadas, as respostas vão estar sendo enviadas, certo? Então, esse é o sistema nervoso. Temos aqui o sistema sensorial, certo? Muito conhecido e é mais fácil a gente identificar no nosso corpo, certo? Porque está mais na parte externa. Você consegue identificar. O sistema sensorial ele é formado por 5 sentidos do corpo humano. Quais são eles? O tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição, certo? Se vocês não sabem o que é tato, certo? É o sentir ali, certo? Eu peguei coloquei, se eu colocar uma venda em você e lhe entregar uma caneta, você vai conseguir identificar que aquilo é uma caneta através do tato, certo? O paladar já sabe, né? Você vai colocar um pedaço de rapadura na sua boca, você vai conseguir identificar que é uma rapadura, mesmo você não vendo, certo? O olfato, a questão do cheiro, certo? O paladar também é a questão do gosto, né? Que eu esqueci de falar. O olfato, a questão do cheiro, certo? Se você, por exemplo, capim santo, é um cheiro que você consegue muito identificar, certo? Um cheiro de um bolo, certo? De uma carne assando, você consegue tudo identificar através do olfato. A visão, não precisa explicar, e a audição, certo? O sistema sensorial está encarregado de enviar informações recebidas para o sistema nervoso. Então, observa aí que estão interligados o sistema nervoso, certo? Com o sistema sensorial. Então, há uma grande interligação entre eles. Para quê? As informações recebidas para o sistema nervoso, que as decodifica e envia a resposta para o corpo, certo? Então, se eu tenho ali, tá aqui um exemplo aqui embaixo. A ação de tatear algo é transmitida através dos neurônios sensoriais presentes na pele ao sistema nervoso, que envia a resposta, ou seja, interpretará se a superfície identificada é lisa, rugosa, quente ou fria. Então, se você identificou ali, por exemplo, você tocou numa panela quente, imediatamente você retirou a sua mão. Por quê? Porque o seu órgão sensorial sentiu que aquela temperatura está muito quente e enviou uma resposta rapidamente. Por isso que você retirou, certo? Da mesma maneira, as papilas gustativas enviam para o cérebro o sabor do alimento, que vai identificar qual é o sabor, se é azedo, se é doce, se é amargo, se é salgado, certo? Então, esse é o sistema sensorial, certo? Esse é o sistema que está muito interligado com o sistema nervoso. Vamos ver aqui a questão do tempo, se podemos continuar, certo? Então, vamos parar aqui no sistema sensorial para a aula não ficar tão longa, certo? Então, próxima aula nós vamos continuar falando, certo? Falando dos sistemas do nosso corpo, certo? Nessa aula, como eu falei para vocês, eu iria falar mais do sistema excretor, certo? Do sistema reprodutor. E era só isso mesmo. Então, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Obrigado. Valeu.